Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família Alviverde. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto. Renata Fã aí reagindo a esse jogo entre Vitória e Palmeiras, que acontece no Campeonato Brasileiro, com a volta de jogadores aí, vamos ver a escalação e muito mais. Para você não perder nada, já vai deixando o seu like, inscrevendo no canal e comentando também, galera, da onde você está assistindo esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Agora valeu, galera, e vamos pro vídeo. A convivência com vocês me faz observá-los de perto, não é? E Edu Dracena estava chateado, mas não apavorado. Perdeu em casa pro Galo, não era um resultado esperado. Só que agora tem uma pequena pressão. Vai ter que vencer o Vitória no Barradão, no Caldeirãozinho. E o Palmeiras precisa dos 3 pontos e recuperar também essa confiança para não ter problemas no futuro. Segue o líder, Se o Vitória vem de empate com o Botafogo e derrota para o Remo, ambos fora de casa, e tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro como visitante, sofrendo 24 gols, no Barradão o papo é diferente. Em 9 jogos atuando em seu estádio, apenas 3 gols sofridos neste Campeonato Brasileiro. Na goleada aplicada em cima do Coritiba por 4-1 e na derrota por 2-1 para o Flamengo. Tem aproveitamento de 81,5% com a melhor defesa como mandante na competição. E em 2026, atuando no Barradão, foram 22 partidas, com 77% de aproveitamento. Nos últimos 11 jogos, foram 10 vitórias e um empate, 7 triunfos seguidos. E a média de gols também é alta, 1,9 por jogo, tendo no experiente Renato Kaiser o artilheiro do Barradão com 10 gols nesse ano. E um provável Vitória terá Lucas Arcanjo, Jamerson ou Fabiano Souza, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Zé Vitor e Martínez, Eric, Diego Tárzia ou Mateuzinho e René. A gente pegou um time imbatível também, o Flamengo, na Copa do Brasil, 2-0, desclassificamos eles. Com esse mesmo pensamento, mostrando a nossa força no Barradão, e a gente tem total condição de vencê-los lá, como a gente venceu o Flamengo, essa é a nossa ideia. No Palmeiras, o New York City dos Estados Unidos anunciou a contratação de Luigi por empréstimo até o fim deste ano, com opção de compra na casa dos 30 milhões de reais. Quem ficou por aqui vai defender um tabu. O Palmeiras não perde em Salvador para o Vitória desde 2017. São 2 vitórias e um empate desde então. Mas, vindo para 2026, o Verdão, que é o líder isolado do Brasileirão, vem de uma derrota para o Atlético Mineiro, com erros que não são comuns. Há uma coisa que o futebol há de ter que nunca ninguém vai conseguir eliminar, que são os erros. Isso aí, erros, não vai conseguir eliminar. Portanto, é preciso aprender com eles. Para o jogo em Salvador, Abel Ferreira não poderá contar com o Paulinho. O jogador teve um entorse no tornozelo esquerdo no domingo e fica de fora. Por outro lado, o treinador português conta com os retornos de Barbosa, Kelvin, Sousa e Alan, que estavam suspensos. Mas a principal novidade é Flaco Lopes, após a participação do argentino na Copa do Mundo. Aliás, o Verdão vem recusando propostas. Disse não aos 20 milhões de euros, cerca de 116 milhões de reais por Flaco, feita pelo Spartak Moscou da Rússia, e também aos 30 milhões de euros, mais ou menos 175 milhões de reais, do Aston Villa da Inglaterra por Alan, com o seu artilheiro do ano, com 14 gols marcados. E uma de suas joias, um provável time contra o Vitória conta com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa. Kelvin, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Piquerez, Maurício, Arias y Flaco Lopes. Yo creo que va a ser un partido muy difícil porque yo creo que todos los clubes están en el mismo nivel. Sabemos que Victoria también juega muy bien la pelota. Yo creo que también ahora nos preparamos bien y vamos a hacer un partido bien correcto allá. Na vida a gente se apega às probabilidades, não é? Sempre expande um pouquinho as possibilidades todas. Ronaldão. Oi. Eu começo com você. Por que a sua afirmação aqui no programa de que o Vitória vai ganhar do Palmeiras? Porque, minha Renata, é muito difícil jogar no Barradão. E o Jair Ventura tem feito lá um caldeirão e uma forma de jogar que, se você conquistar um empate ali com a sua torcida lá do Vitória, já é uma vitória.
Porque jogar lá é impossível. E quem que é o melhor visitante? Então, e quem que era o melhor? Campeonato. E quem que era o melhor entre Galo e o Eu Palmeiras? gagueja não. Então, era porque era pra dizer Palmeiras. Era pra você falar, o Palmeiras, mas tomou taca do Galo. E agora, nessa E reta... por que vocês falaram uma coisa aqui que olha o que vocês disseram, como eu presto atenção. Que o Flamengo não perde 2 jogos seguidos e o Palmeiras perde 2 jogos seguidos? Então, pra você ver, porque é o Vitória. É só por causa do Vitória. O Vitória, por causa do Vitória, é o Vitória. Então, aí, essa é a diferença, Chiquito. Quando se joga em casa... Mas o Vitória não foi derrotado pelo Remo, que foi derrotado muito bem pelo Corinthians? Foi um jogo dificílimo pro Corinthians. Você lembrou muito bem. Eu gosto quando você bebia dentro. E o Inter não é Ele nada só disso, gosta então, quando eu jogando em faço casa. coisas pro lado Não, dele. O Inter não tem força de jogar em casa, o Inter? Tem menos do que já teve, né? Simplesmente agora chegou a hora do Palmeiras começar a enroscar no campeonato. E o Flamengo começar a dar aquela passada. Por isso que a gente fala que o Flamengo não vai perder 2 vezes. Agora eu tô entendendo o Então, o Vitória é raciocínio maior que o geral. Inter. O raciocínio é esse. Não, mas pera aí, vamos na matemática. A diferença tá de 6 pontos, né? Com um jogo a menos pro Mas tem um Flamengo. jogo a menos, Vocês né? têm E Mirassol o em casa. confronto direto ainda. Vocês estão já dando 3 Não, pontos do jogo a não. menos. Eu O Flamengo vai ter que jogar contra o Mirassol. Edu, Mas é no antes do Rio. jogo acontecer, nós só podemos... antes do jogo acontecer, nós só podemos trabalhar com probabilidades. Sim, E uma sim. delas é que o Flamengo vença e o Palmeiras daqui a pouco empate. Falei em probabilidades e possibilidades. Comecei assim. Não, exato. Boa, boa. Aí vamos lá, 6 pontos. Aí o Flamengo ganha mais 3 e o Palmeiras ganha só 1. Já ajuda aí. Eu sou de Então, humanas. olha só, vocês Me ajuda aí, eu sou de vocês humanas. estão fazendo Eu não conta. entendo, vocês estão estranhos. Então, vocês estão fazendo estranhos. muita conta que eu não tô conta. entendendo. Ué, Porque cara, o Palmeiras jogo duro lá, perde. tá? Não é aí perde. Mas jogo duro, empata, Edu. O É jogo Flamengo duro, pô. ganha. Você tá Ué, falando que vai e ser o Flamengo fácil. é jogo Edu duro contra o Dracena, pra Inter. você o Palmeiras vence o Vitória hoje? Vence. Como? Vence, eu como. O melhor visitante. Eu vou te dar números. O melhor visitante e vai voltar 5 reforços. Eita. 5 Olha. reforços. Eita. Entendeu? Mais ainda. Entre eles, Flaco Lopes, que vai fazer gol. Vai ter gol do Flaco hoje? Alan voltando. Pode ser. Aí. Pode ter gol E vai dele. imitar o Memphis. Entendeu? Então, esse é o Linga. Então eu vejo assim, é claro que o Vitória tem 80% de jogando dentro de casa. Ó, então assim, você tá falando do melhor visitante. já começou a contra mudar um pouquinho o mandante. papo. Não, E mas aí? eu ainda confio no Palmeiras, que é o melhor visitante. Só perdeu um jogo fora. O Edu tem que ganhar, tá? Tá, Porque mas se só o Flamengo perdeu um jogo Vasco da Gama. Se o Flamengo encostar, essa distância que foi de 7, mas o confronto vai ser onde? Não, no Allianz. Então, mas a questão ué, vocês perderam pro Galo. Mas eles têm um jogo a menos, tem confronto direto. Chico, sei lá. vamos pezinho Não, tem do que ganhar, chão. é o que eu tô falando, tem que ganhar mesmo. Porque Mas senão... eu acho que é um jogo bem importante, Chico, pro Palmeiras, até pra mostrar que foi só um tropeço contra o Galo, que isso não teve um significado maior, que na verdade o Palmeiras vai continuar na mesma batida. É esse recado que ele precisa passar hoje no Barradão. E na lógica do Palmeiras, a gente sabe, né? Ele tropeça muito raramente, daqui a pouco ele se recupera e no momento decisivo aparece. Então eu também acho que o Palmeiras é favorito, embora o Vitória seja forte em casa. Só que a pressão porque se o Flamengo faz o seu resultado, e a gente não sabe se ele vai fazer, Olha o Chico, a distância pode diminuir, tava 20 jogos sem perder, Chico. Uma hora isso ia acontecer. Ok. Entendeu? A regularidade Mas- no Palmeiras dentro dessa competição é muito Só tô grande. falando que tem muito campeonato, Edu. Então, mas isso que eu tô falando, é difícil perdendo o clube, gás. Quando começa a perder o Palmeiras gás, perder um aí jogo, complica. perde 2 seguidas. É difícil acontecer. Então, isso que eu tô Só falando. lembrando que os 2 goleiros, ótimos goleiros, Carlos Miguel e Lucas Arcanjo, vêm de falhas no verdade. Campeonato Brasileiro, Bem vão ter que lembrado. se reabilitar nessa partida. lembrado, hein, Vai menino? todo mundo, no mínimo, torcer para um 0x0. Final 0x0 e aí é ruim, hein? Eu achei que você ia falar que ia ter gol, No porque já mínimo, falharam. falei no mínimo, no mínimo. Ai, ai, ai. Bom, vamos para... Enfrenta o Vitória. Fora de casa não é fácil, o Vitória é um dos melhores mandantes do campeonato. E tem uma questão, volta o Flaco Lopes. Pô, que legal, ótima notícia para o Palmeiras. Porém, a notícia ruim é outra contusão do Paulinho. Mauro, mais uma. Na outra perna, né? Agora é um entorce na outra perna do Paulinho, mas de qualquer forma, a saga que vive o Paulinho é um negócio muito impressionante. Ele até postou nas redes sociais, tranquilizando aí a torcida, falando sobre isso aí. Ele falou assim que foi só uma entorse, domingo estamos de volta. Mas fato é que o Paulinho, desde que chegou, não conseguiu jogar. Foi operado 2 vezes, enfim, não é nem culpa dele, é um ótimo jogador. Mas agora uma entorse, tira ele de jogo, ele que jogou na última partida, Mauro. Os casos do De La Cruz que citamos há pouco e Paulinho deveriam gerar questionamentos profissionais aos responsáveis pelas contratações, aqueles que aprovaram, né? Porque um foi aprovado não machucado, mas com problemas aparentemente crônicos, né? Que está sempre fora de combate. E o outro estava machucado.
E aí sofre outras lesões, que aí só um especialista, um médico, pode explicar por quê, qual a relação entre uma lesão e a outra, né? Se há relação. E por que isso está acontecendo, né? São investimentos altíssimos dos dois clubes e que pouco se discute porque contrata outros jogadores e tal, aí tem dinheiro, né? E vai passando, sabe? Mas é grave, são erros graves cometidos por pessoas que deveriam ter identificado que os jogadores tinham algum problema. Porque o Paulinho estava machucado e até o cara não joga, é impressionante, cara. E o De La Cruz é aquilo que falamos há pouco, é um caso muito... São casos que têm sua semelhança, né? Pela forma como foram contratados e justamente os times que podem torrar dinheiro em contratação mais do que os outros, né? Se fosse, por exemplo, se o Paulinho jogasse no São Paulo, nossa, a discussão seria muito maior. Claro. Porque, peraí, o único jogador que conseguimos contratar aqui, o cara não está jogando, quem que aprovou? Bom, aconteceu exatamente isso com os caras, por exemplo. Quem foi o médico? Por que aceitou? Como é que pode isso? No caso, o Oscar era o salário, o Paulinho é o salário e pagaram ainda o Atlético, deram 2 jogadores. 18 milhões de euros, mas 2 jogadores. Você pode botar aí que custou 20 e poucos milhões de euros, né? É muita grana, jogador caríssimo. Na época, ele e o Vitor Roque, que custou 25, eram os jogadores mais caros. Porque ele custou perto desse valor do Vitor Roque, né? A gente não sabe o valor exato, que depende de qual o valor de mercado dos 2 meninos que foram para lá na época, né? Mas é terrível isso aí. Como o Palmeiras e Flamengo têm muito dinheiro, né? Passa meio despercebido. Aí contrata outro, aí não sei quem, esses caras ficam aí. É o caso do De La Cruz, o caso do Paulinho. Casão, quem você acha que tem a tarefa mais difícil? Só alguns dados para você. O Flamengo não perde do Internacional há 8 jogos, seja no Beira-Rio, seja no Maracanã. O Palmeiras tem o melhor visitante do Brasileirão, mas o Vitória é um dos melhores mandantes do Brasileirão. Quem você acha que tem a tarefa mais complicada, Palmeiras ou Flamengo? Eu acho que é o Palmeiras. É muito mais complicado pelo momento. O Flamengo tem um timaço. Tecnicamente é um dos melhores times, ou o melhor time da América do Sul, tecnicamente. Vai pegar o Internacional arrasado. Por vários motivos, né? Tudo está acontecendo com o Inter. O Inter novamente lutando contra o rebaixamento, não consegue jogar bem, perde as partidas e tem esse fato lamentável que parece a desorganização é tão grande que o advogado leva um áudio falso para um julgamento. Né? Então o pacote do Internacional esse ano está muito pesado. Eu acho que o Flamengo não é que vai ser uma tarefa fácil, mas entre os dois, eu acho que a tarefa do Palmeiras é muito mais complicada. Olha, o Casal já deve ter estado lá e o canal UOL transmite o torneio de Como ao vivo. Bora falar do líder do Brasileirão. O Palmeiras volta a campo nessa quarta-feira contra o Vitória. E o Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol em preparação para a partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vitória em Salvador. Lembrando que na capital baiana o Verdão não perde para o Vitória desde 2017. De lá para cá foram 2 vitórias e 1 empate. O Verdão vem invicto contra o Vitória. O Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. E o técnico Abel Ferreira contará com os retornos do Barbosa, do Kelvin, do Alan e também do Souza, que estavam suspensos contra o Atlético Mineiro. Inclusive o paraguaio falou sobre a sua participação na Copa do Mundo e o desempenho da seleção do Paraguai no Mundial. Fue una muy buena experiencia. Yo personalmente lo disfruté muchísimo. Y nada, también estoy muy feliz, muy contento de mi país, de mi selección, de todos mis compañeros, toda la persona que estaba con nosotros allá. Creo que hicimos un gran trabajo, que también le ganamos a Turquía, que fue un partido muy difícil para nosotros. Y como dije, muy feliz. Y después también le eliminamos a Alemania, que sabemos que es una selección grande, que ganó muchas cosas. Suspenso contra o Atlético Mineiro, o paraguaio Souza marcou um dos gols da vitória do Palmeiras contra o Coritiba por 3-1 no retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Ao todo são 60 jogos com a camisa do Palmeiras e 12 gols marcados. Se Abel Ferreira conta com o retorno do paraguaio, quem fica de fora é o Paulinho, que voltou a ser titular em um jogo depois de 441 dias. Ele começou jogando contra o seu ex-clube, o Atlético Mineiro, mas o camisa 10 foi substituído aos 20 minutos
minutos do segundo tempo. O Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e fica fora do duelo contra o Vitória em Salvador. O Paulinho que está recuperado da cirurgia na perna direita realizada no ano passado. A partida contra o Vitória será difícil, até porque a equipe baiana, mesmo tendo uma das piores defesas do Brasileirão, quando joga em casa, tem a melhor defesa com apenas 3 gols sofridos. São 77% de aproveitamento atuando no Barradão em 2026 e nos últimos 11 jogos foram 10 vitórias e um empate, sendo 7 triunfos seguidos. Eu creo que va a ser un partido muy difícil porque yo creo que todos los clubes están en el mismo nivel. Sabemos que Victoria también juega muy bien la pelota. Es un equipo que siempre intenta jugar más de local, así que nada, nosotros yo creo que también ahora nos preparamos bien y vamos a hacer un partido bien correcto allá. E uma última informação do Palmeiras: o New York City dos Estados Unidos anunciou a contratação do atacante Luigi por empréstimo até o fim desta temporada. O jogador vai jogar nos Estados Unidos com opção de compra por 30 milhões de reais no fim do contrato de empréstimo, ele que tem vínculo com o Verdão até 2029. Valeu, Vagnão! Agora a gente... Então é isso, galera. Chegar mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, como a imprensa reagiu a esse confronto bastante difícil, né, que o Palmeiras vai enfrentar aí o Vitória, um time aí bem complicado, jogando em sua casa, né. Eles dificultam bastante e acabam perdendo poucos jogos, né. Então não vai ser nada fácil, mas o time que o Palmeiras tem, né, e a força de vontade que ser de campeão, tem tudo para conquistar essa vitória. Eu acredito que o Palmeiras tem tudo para conquistar esse jogo, né. E a escalação, galera, para esse confronto, né, tá da seguinte forma, né, goleiro, né, Carlos Miguel, zagueiro Barbosa, aí tem Murilo e Gomes, né, vai ser uma trinca de 3 zagueiros, lá na frente Andrés Pereira, Marlon, laterais ali Giai, Piquerez, John Arias, fazendo no meio de campo, ali meio campista ali. E lá na frente, Paulinho, no caso Paulinho não, no caso Maurício, e pode ter ali Vitor Roque ou Flaco Lopes. Qual a sua opinião? Põe sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho, galera, para não perder no vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.